Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui na abertura da nossa série de podcasts com os ex-diretores da escola do MPSC, para nós podermos trazer a vocês o legado desses 35 anos de existência. E para relembrar tantos momentos especiais do início dessa história, eu tenho a honra de conversar com o Dr. Nuno, que foi o primeiro diretor que a escola teve. Dr. Nuno, é uma honra estar aqui com o senhor. Seja muito bem-vindo neste podcast hoje, abrindo as celebrações dos 35 anos da nossa escola. Muito bem, eu é que estou contente de poder estar aqui. Aliás, eu sou um sobrevivente, né? Eu já tenho uma idade razoável, mas eu estou muito satisfeito em poder dar para você esse depoimento da história da escola do Ministério Público. Para nós começarmos, doutor Nuno, como foi antes da fundação, como essa trajetória que levou justamente a vocês fundarem a escola do Ministério Público aqui em Santa Catarina? Bem, a ideia era ter um curso que preparasse os candidatos ao Ministério Público para fazer o concurso. O interessante é que a escola estava dentro da Procuradoria Geral e não passou para a associação muito tempo depois. E aconteceu que o Procurador-Geral da época, ele nomeou três procuradores para organizar, para começar a burocracia da criação da escola. Foi o Dr. Everton, da Luz, e o Dr. Jadel, e eu. Então, e desde o começo, então, se estabeleceu que eu presidiria a criação da escola, e então nós fomos fazer o estatuto, a parte legal, a parte burocrática e tal. E o interessante é que, desde o começo, quando foi a criação, a instalação do primeiro curso, o problema fundamental foi os professores. Quem vai dar aula na escola? Aí eu era professor também da Universidade Federal. E aí eu disse, não, isso aí é muito simples. Nós vamos elencar o que é que nós vamos oferecer, quais as matérias, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil, constitucional, direito do menor, na época. Direito do menor era mais importante, porque eu que dava aula disso. E aí, direito administrativo, e aí nós vamos convidar a pessoa que nós entendemos que é a mais qualificada para lecionar essa matéria. Não interessa se é promotor, se é juiz, se é professor, se é advogado, e assim nós escolhemos os professores. Se o eleito, né, que a gente tinha achado que seria o melhor, não aceitasse, eu ia para o segundo, e assim vai. Uma outra coisa que isso aí fiz questão de colocar como matéria na escola seria português. Português, então tinha um professor da universidade que dava aula, um dava português e o outro dava só gramática e tal. O negócio de português era absolutamente importante. Até hoje é importante para qualquer coisa, sim, né? Imagine para um promotor. E a escola teve uma aceitação muito grande. E depois, no primeiro curso já, o primeiro e segundo lugar no concurso já foram de gente da escola. E qual foi o primeiro curso lançado pela instituição? Já foi o preparatório, no caso, já foi no preparatório para a turma. Preparatório da turma. Eu me lembro que quem tirou o primeiro lugar no concurso
dos alunos, dos ex-alunos da escola, dos alunos da escola, foi a doutora Valquíria. Doutora Valquíria, que veio a ser diretora da escola anos Exatamente, depois. anos depois, 20 anos depois. E a doutora Gladys, que hoje ainda é procuradora, ela tirou o segundo lugar. Então, quer dizer que o nível sempre foi muito bom, né? E a partir daí, né, nós fomos desenvolvendo os cursos. Agora, doutor Nuno, eu imagino o seguinte, o desafio que foi começar uma instituição do zero para formar a primeira turma, logo desde o início, assim, já teve uma excelente aceitação e uma boa procura? Teve, muito boa aceitação, uma excelente procura. Evidentemente que as turmas começou com as turmas pequenas, assim, de 10, 12, 15 alunos. Sim. Mas, mesmo assim, foi um início muito bom. Inclusive, na época, corria, né, que a nossa escola era melhor que até que a da magistratura. Por uma série de circunstâncias. E por isso que a aceitação foi muito grande. Evidentemente que na época era só presencial, né, as aulas e tal, esses modernismos não existiam ainda. E aí, como foi, no caso, para o senhor assumir a diretoria de uma entidade que estava recém começando? Bom, evidentemente que sempre dá uma mão de obra razoável, né? Foi trabalhoso, uma coisa e tal, e a gente tinha que, de certa forma, fiscalizar, ver os professores se vinham da aula, se não vinham, mas todos eles realmente deram assim, uma contribuição muito grande para a formação e o melhoramento do curso, né? E muito tempo depois, a escola passou a ser da associação, gerenciada, né, pela associação. Mas no começo era da procuradoria mesmo. Ou seja, para quem está ouvindo, porque a associação é a Associação Catarinense do Ministério Público. Hoje em dia a escola faz parte da CMP. Mas no início começou, então, pela procuradoria. Exatamente. Exatamente. E depois, então, vieram os outros diretores, que a coisa foi evoluindo e tal. E chegamos a ter cursos fora de Florianópolis, em Itajaí, e parece que Tubarão também. E a escola chegou a... Depois esses cursos ficaram só concentrados aqui em Florianópolis. E hoje, evidentemente, com toda essa tecnologia, existem cursos que são virtuais, né? Se bem que eu acho que a presença física na aula, eu sou dos tempos antigos, eu considero muito importante. Inclusive porque, né, esse contato com o professor e aluno e tal, eu acho isso dá uma dinâmica muito, muito melhor. Mas temos que nos adaptar aos modernismos, né? Às coisas novas. Agora, doutor Nuno, uma curiosidade, para quem atualmente está acostumado com a estrutura da entidade já aqui dentro da ACMP, onde é que foi a primeira sala de aula da escola? Onde foi a primeira sede da escola? Olha, a primeira sede foi no edifício Alfa Centauri. No Alfa Centauri? No Alfa Centauri, porque a procuradoria funcionava lá. E isso nós estamos falando do ano de 1990? 35 anos atrás. 35 anos atrás. 87. 87, exatamente. 87. Desde o início, então, lá na... Eu me lembro que as primeiras reuniões que nós fizemos, os 3 procuradores que montaram a escola, né? Nós
trabalhávamos lá no edifício Alpha Centauri, que era um negócio muito resumido, né, muito pequeno e tal, com muitas dificuldades, né, mas exatamente nós tínhamos que usar o que se tinha, né? Claro. Ou seja, 1987, a escola do Ministério Público de Santa Catarina foi inaugurada, foi formada lá no edifício Alpha Centauri, com uma turma de professores que realmente abraçou a causa. O doutor Nuno na diretoria, sendo diretor e levando adiante essa linda história que começava. Alguma lembrança marcante desse início, doutor Nuno? Algum fato engraçado, alguma coisa que tenha acontecido e que o senhor se lembra até hoje? Olha, um fato interessante é que o pessoal no começo ficou assim meio perguntando por que a gente oferecia aula de português na escola, na magistratura não oferecia, não. Eu disse, olha, porque português é importantíssimo. Eu me lembro que vieram 2 professores da Universidade Federal que deram aula. Então, nós tivemos professores de fora, né? Um dos professores era professor da universidade também, o professor Edmundo Mas, que lecionava Direito Penal, a parte geral, e o professor de Direito Constitucional dava aula na pós-graduação lá da universidade, no mestrado da universidade. Então, nós tivemos muitos professores de fora, não só aqui no Ministério Público. Isso eu acho foi um fato assim meio incomum, né? Porque normalmente você tem uma escola do Ministério Público e dá aula são o pessoal do próprio Ministério Público. Sim. Mas nós resolvemos fazer essa abertura. E, inclusive, isso deu muito certo, né? Porque angariava, né? Dava nome à escola também e tal, e isso aí ajudou bastante. Esse foi um fato muito interessante. Um outro fato que eu até já referi é que já na primeira turma, né, 2 alunas tiraram o primeiro e segundo lugar. Sim. Né? E uma outra coisa muito importante que aconteceu é que o percentual dos alunos da escola que passavam no concurso sempre foi alto. Sempre, né? Sempre foi muito alto. Então, isso aí ajudou muito, e muito, né, a divulgação e o nome da escola, né? Olha, entra na escola, porque assim, ajuda muito. Desde o início com excelente resultado. Excelente resultado. João, você também preparou aí diferentes perguntas para o doutor Nuno. Qual a sua curiosidade? Então, a curiosidade que eu tenho é que, ao pesquisar a história da escola, eu vi que a ideia, inicialmente, foi colocada em público em 82 e depois novamente em 85. Então, eu gostaria de saber um pouco desse processo entre 82 e 87, como que foi se consolidando a ideia da escola. Pois é que se pensou, né? Foi só uma ideia para concretizar isso, demorou, né? Inclusive, tem alguns fatos interessantes, né? Porque, por exemplo, o número de participantes do Ministério Público era muito menor, né? Era muito mais difícil a coisa, né? Eu, quando entrei no Ministério Público, só tinha 3 procuradores. Sim. Ao todo. Sim, né? no total. No total. Então, e inclusive, quando eu fiz concurso do Ministério Público, eu fiz o segundo concurso do Ministério Público, em 63. Em 63. Tinham só 25 candidatos. Uhum. Né? Porque a coisa... Quando eu me formei na Universidade Federal, naquele ano, para ter uma ideia, se formaram 37 advogados em toda Santa Catarina durante um ano. Hoje, se formam mais de 1.000. Nossa, que diferença. Por ano? Sim. Aqui foram 37 só. Então, o número de advogados era muito pequeno.
O número da minha inscrição na ordem era 600 e pouco, para toda a Santa Catarina. Hoje tem 20 mil. Sim. Então, evidentemente que a gente precisa conversar fazendo essa história, com as coisas da época. Né? As coisas eram complicadas, né? Difíceis, muito complicadas, né? Porque para conseguir um professor, ele teve que conversar com o professor, dizendo, olha, você vai dar uma mãozinha para nós lá e tal. Não era fácil de conseguir. Ou seja, esses 5 anos, desde a ideia surgir até de fato a escola... Mas eu só me convidaram quando a coisa já estava... Olha, você vem aqui, pega e faz o negócio aí e tal. Aí a gente resolveu meter a mão na massa e fazer. E deu muito certo. Parabéns. Deu muito certo. Deu muito certo. Buscando ainda só um pouquinho pelas memórias. Sim. No início da escola, do Ministério Público, nós começamos com o curso preparatório. E logo na sequência, nós já tivemos outras modalidades de cursos ou durante um tempo ficou só o preparatório? No começo ficou só o preparatório. Sim. Então, depois é que a coisa começou a evoluir e tal. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, é que no começo a coisa não foi nada fácil. Pois montar. Até mesmo pela escassez de professores. Escassez de professores, de recursos e tal. O senhor pensou em desistir em algum momento, doutor? Não. E de todo esse seu legado que o senhor deixou e que foi muito importante, o que o senhor destaca que foi o principal para a nossa escola? Bom, foi criar a escola e não deixar ela morrer, né? Exatamente isso, né? Imagine. Eu trabalhei muito eu fiquei 15 anos na vara da infância e lecionava essa matéria na Universidade Federal, então eu fiquei muito ligado nessa área também. E essa matéria também fez parte da grade curricular, né? Essa matéria, que na época também era uma coisa meio inusitada, né? Mas, graças ao senhor, então, nós temos hoje em dia essa escola existindo, viva, atuante, já tendo formado... Foi só o começo, quer dizer, a gente mas o começo brilhante. A gente só fez o parto, né? Foi um parto belíssimo. Agora, doutor Nuno, na sua opinião, para quem está nos ouvindo, qual a importância da escola do Ministério Público na vida de um estudante? Para quem faz a instituição? É muito importante, porque primeiro que o estudante vem para cá e começa também a saber exatamente qual é a participação. O que faz o Ministério Público? É a participação do promotor na vida social, na vida jurídica, né? Até essa abertura é muito importante, para ele saber exatamente o que é que ele vai fazer, como é que não é, se ele está interessado mesmo ou não está. Isso é realmente uma importância fundamental. E depois, por que o senhor decidiu sair da diretoria? Não voltou, no caso, cumpriu o seu prazo. Eu cumpri o meu prazo e tal, depois eu cheguei a ser diretor 2 vezes. Sim. 2 vezes. E não quis ser a terceira? Não, mas aí eu me aposentei, né? E aí também teve o seguinte, é que quando eu me aposentei no Ministério Público, eu peguei dedicação exclusiva na universidade. Aí eu não podia ter uma outra atividade. Inclusive, nem advogar eu não podia. Eu tinha dedicação exclusiva na universidade. E aí eu me dediquei só ao ensino lá na universidade. O que não impede a gente de ser convidado para dar aulas e palestras e tal. Aliás, eu fiz isso no Brasil inteiro. Sim. Praticamente todas as capitais brasileiras eu dei
eu fiz, né, dei aula, fiz palestra. Deu a sua contribuição em forma de conhecimento, porque o doutor Nuno, para quem conhece, sabe, ele é uma sumidade. Também não precisa exagerar, né? Não, mas todos nós aqui realmente sabemos da importância do senhor para o Ministério Público de Santa Catarina, para a escola do Ministério Público, e tenho a certeza que é uma honra conhecê-lo. Doutor Nuno, para quem então está nos escutando, indo já para o final do nosso podcast, quais as suas palavras finais para os nossos ouvintes? Olha, com referência à escola, eu espero que a escola continue se desenvolvendo, porque evidentemente que ela nasceu, foi crescendo, foi se desenvolvendo e foi melhorando, e o meu desejo é que ela continue sempre para frente, né? Sempre na vanguarda da instituição. Doutor Nuno, muito obrigada pela honra da sua presença nessa abertura do podcast em celebração aos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Foi uma alegria conhecer mais sobre a sua trajetória e em breve nós voltamos com mais um bate-papo para relembrarmos tantos episódios especiais ao longo dessas décadas. A vocês que acompanharam, o nosso muito obrigada e até breve.